Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. A minha gratidão a Deus por essa oportunidade e agradecido a Ele também. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jairo, pela vida da nossa irmã Rosana, pela vida das irmãs e também louvar a Deus pela vida das irmãs do Recreio Anguera. Que Deus em Cristo abençoe as irmãs que aqui estão. Eu quero ler um texto que encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5, para a nossa meditação. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto é um texto muito conhecido de todos nós. Até porque é um texto que nos descreve a ocasião em que Herodes manda matar Tiago e encarcerar Pedro, a fim de parar ou tentar fazer com que o evangelho de Jesus não se expandisse da forma como deveria ser. E com isso, tentava ele amedrontar não somente os apóstolos, como aqueles que também vinham se convertendo por conta da palavra de Deus na boca dos apóstolos, como também de todos aqueles que eram alcançados pela bênção do Evangelho. Se você lê todo o contexto do capítulo 12, você vai ver que Herodes, ele se levanta com a espada afiada, porque a ideia dele é parar a marcha, parar a continuidade da igreja. E vai dizer a palavra que ele então vai em alguns dos principais da igreja, Tiago e também Pedro. Tiago, o texto vai dizer que Herodes o mata a fio de espada. Entretanto, Pedro, ele vai encarcerar, porque a atitude de Herodes foi algo tão aplausivo que ele ganhou uma popularidade por conta do que ele fez com Tiago. O povo gostou, e a ideia dele agora é apresentar Pedro depois da Páscoa, tendo em vista que a popularidade dele havia aumentado. Agora então, ceifando a vida de Pedro, com certeza, na mentalidade dele, aumentaria ainda mais. Entretanto, vai dizer as Escrituras que por conta de ser a festa da Páscoa, ele tem a ideia de apresentar no dia posterior, para que Pedro tenha o mesmo fim que Tiago havia tido. E vai dizer a palavra que Herodes vai encarcerá-lo.
No verso 3, ele manda prender. No verso 4, ele vai encarcerá-lo. E vai dizer a Bíblia que ele vai encarcerá-lo com 4 quaternos de soldados. Ou seja, Pedro vai ser preso, Pedro vai ser encarcerado, e Pedro vai ter agora uma escolta de aproximadamente 16 soldados romanos, a fim de que ele possa cumprir aquilo que ele tanto quer fazer, que é matar a fio de espada também a Pedro. E não obstante a isso, Pedro agora vai ter as mãos manietadas, por conta de sequenciar a obra que o Senhor Jesus havia lhes confiado, que era a pregação do reino. Herodes é uma personificação do mal. Herodes é uma personificação do maligno, que procura, que busca, com toda a sua sagacidade, com toda a sua astúcia, com toda a sua força, aqueles que professam, aqueles que pregam, aqueles que anunciam o caminho da salvação. Herodes é bem essa ferramenta do maligno, que agora quer silenciar a voz de Deus na boca do apóstolo Pedro. Entretanto, vai dizer a Bíblia que quando a igreja soube do ocorrido, a igreja agora, ela assume uma posição, ela assume um comportamento totalmente diferente da qual ela vinha tendo. Porque vai dizer a Bíblia que ela sabe que Tiago morreu, e ela sabe que Pedro terá o mesmo destino. Então, como parar a fúria de Herodes? Como parar com que a espada, ou evitar com que a espada de Herodes atinja Pedro e, consequentemente, a tantos outros que ele poderia alcançar? A igreja, mais do que depressa, no verso de número 5, a igreja vai se colocar no altar da oração. E a Bíblia vai dizer que a igreja vai fazer contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Aos olhos naturais, a situação de Pedro é uma situação difícil, porque não dá para tirar ele daquela situação. Ele está no cárcere interior, ele está sendo guardado por 16 soldados, ele está manietado pelos pés e pelas mãos, impossibilitado de seguir, de caminhar. E diz a Bíblia que a fúria é muito grande por parte de Herodes em relação à vida de Pedro. Aos olhos humanos nada pode ser feito, e a igreja sabe que quando entra o impossível para nós, agora é a vez de Deus fazer o possível por nós. É o que a Bíblia vai nos orientar. Vai dizer as Escrituras que a igreja assume esse comportamento. A igreja vai se colocar no altar da oração. A igreja vai começar a clamar. E não é um dia e termina daqui a pouco. Não é uma hora e acaba daqui a alguns minutos. É contínua oração a Deus pela vida de Pedro. É contínua oração a Deus pela vida deste grande servo de Deus. A igreja vai orar. E deixa eu te dizer uma coisa. Há pelo menos 3 poderes que sustentam a igreja. O primeiro poder é o poder da palavra. O segundo poder é o poder do Espírito Santo. E o terceiro poder é o poder da oração. É o poder da oração. O poder da oração sustenta a igreja. O poder da oração tem o poder de atrair Deus até nós.
de atrair as mãos de Deus até a nós, de atrair a face de Deus até a nós. A igreja vai perseverar na oração. A igreja vai buscar a Deus em oração. E quando nós observamos isso, nós vamos observar que nem sempre Deus vai responder para mim, e nem tampouco para nós, a oração que nós tanto clamamos. Deus não vai nem sempre responder de imediato ou de uma forma direta por aquilo que nós clamamos. Deus vai responder mediante aquilo que nós estamos buscando, ou seja, Deus não vai falar para a igreja que está libertando Pedro. Deus vai lá no cárcere libertar Pedro. Deus não vai avisar a igreja que ele vai mandar um anjo dentro do cárcere, não. Deus vai enviar um anjo de lá, porque a igreja está clamando de cá. Eu não sei, minha santa e meu santo irmão, o que você passa, o que você sofre, na onde está o seu problema. Mas eu sei que o poder da oração tem essa graça de atingir o indivíduo na onde quer que ele esteja. Você pode estar aqui, mas o poder da oração pode ir lá e pode movimentar as mãos de Deus para que Deus entre com provisão, para que Deus entre com segurança, com livramento, porque é isso que vai acontecer. Vai dizer as Escrituras que Deus vai responder a oração da igreja, enviando um anjo no cárcere na onde Pedro estava. Deus vai prover um livramento, porque a igreja estava orando. E a primeira coisa que Deus vai fazer, além de enviar o anjo, vai dizer a Bíblia no verso de número 7, que Deus vai tocar em Pedro. Deus, através desse anjo, vai tocar em Pedro, porque diz as Escrituras que Pedro estava numa situação segura, Pedro estava numa situação confortável, estava até dormindo, mas Deus vai tocar em Pedro. Veja o poder da oração. O poder da oração é algo tão grande, é algo tão imenso, que na onde você não consegue colocar as tuas mãos através da oração, Deus coloca a dele. Na onde você não consegue atingir, Deus consegue atingir. Por isso que é muito bom não colocar as mãos na onde Deus está com a deles. Continua orando, continua clamando, porque Deus sabe como tocar. Deus sabe como despertar, Deus sabe como agir, Deus sabe como trabalhar. Nós que temos essa mania de querer ensinar Deus a trabalhar, muito pelo contrário, meu irmão. A Bíblia diz assim: quem é tu, ó vaso, para contender com o Criador? Ou seja, é Deus que sabe os caminhos, é Deus que sabe as formas, é Deus que sabe onde vir, é Deus que sabe como fazer. Nós apenas ficamos na oração. É o que a igreja vai fazer. Irmã, irmão, fica na oração, deixa que Deus trabalha por você, deixa que Deus desperta ele, deixa que Deus desperta ela, deixa que Deus toca nele, deixa que Deus toca nela, e no tempo certo você vai dar glória, porque Deus efetuou um grande livramento. Vai dizer a Bíblia que o anjo vai tocar em Pedro. A oração tem esse poder de tocar as pessoas, de atingir os corações. Vai dizer a palavra que a segunda coisa que Deus vai fazer é que Deus agora vai pedir para que Pedro se levante depressa. A oração tem esse poder. A oração tem o poder de levantar o caído e fazê-lo caminhar. A oração tem o poder de levantar o que está caído e fazer prosseguir. A oração tem o poder de levantar aqueles que estão à beira do caminho para que prossiga direção ao alvo, a Cristo. Deus vai despertar Pedro, Deus vai tocar em Pedro, Deus vai fazer com que ele se levante para caminhar. E vai dizer a Bíblia que, não obstante a tudo isso, a oração também vai fazer com que as cadeias
cadeias, com que o que está prendendo, com aquilo que está manietando, com aquilo que está impedindo, com aquilo que está obstruindo o servo de Deus andar, caia por terra. E tudo isso através da oração. Minha irmã, continua na oração, que essas cadeias vão cair por terra. Continua na oração, minha irmã, que essas cadeias vão cair por terra. Em nome de Jesus. Foi cantado aqui, quando a igreja ora, Deus para o velório para não ter mais enterro e faz ressuscitar. Quando a igreja ora, Deus repreende laços de morte. Quando a igreja ora, Deus restaura as famílias. Quando a igreja ora, Deus faz milagres. Quando a igreja ora, Deus quebra as cadeias. Você pode levantar as tuas mãos e por alguns minutos segurar acima da cabeça e agradecer a esse Deus que ouve a tua oração. Aleluia! Eu gosto de uma expressão bíblica contida, se não me falha a memória, no capítulo 7 do segundo livro dos Crônicas, que quando Salomão vai começar a inauguração do templo, vai dizer a Bíblia que Salomão agora se posiciona, e a expressão bíblica é isso, é essa: e tendo Salomão orado, Deus enviou fogo do céu e consumiu o sacrifício. Quando a igreja ora, o céu se abre, minha irmã. O céu se abre, meu irmão. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para você, servo do Deus Altíssimo. A única ferramenta que pode quebrar essas prisões, essas cadeias, isso que impede teu filho, teu esposo, tua família de caminhar, é a oração. Então não saia de lá. Aleluia! E vai dizer a Bíblia que além da oração, quebrar as cadeias, desmanietar Pedro, tirar tudo aquilo que o impede de prosseguir, vai dizer a Bíblia que a oração da igreja vai fazer com que as portas se abram para Pedro, porque está na Bíblia, no verso de número 10, vai dizer as escrituras que quando o anjo chega e diz a Pedro: cinja-te, toma a tua capa e segue-me, coloca as suas sandálias e vem. A Bíblia vai dizer que as portas vão se abrindo e Pedro vai passando, e a expressão bíblica é essa, que as portas abriam por si mesma. A oração abre portas. A oração abre portas. A oração tem esse poder de abrir porta na onde você menos imagina que Deus possa abrir. Deus abre, meu santo. Deus abre, minha santa, as portas que estão fechadas. Tudo isso porque a igreja está orando. Quando a igreja está orando, Deus está tocando nos corações. Quando a igreja está orando, Deus está levantando os que estão caídos. Quando a igreja está orando, Deus está colocando de pé e fazendo caminhar os que pararam. Quando a igreja está orando, Deus está quebrando as cadeias, Deus está quebrando as correntes, Deus está quebrando os laços. Quando a igreja está orando, Deus está abrindo as portas, Deus está abrindo as portas, Deus está abrindo as portas. Anda, irmão. Eu creio num Deus desse jeito. É através da oração. Não tem outro meio, não tem outra forma. E vai dizer a Bíblia que depois que Deus efetua todo esse milagre, Deus faz todas essas coisas,
Vai dizer as Escrituras que quando o anjo tira Pedro daquela situação, o anjo se aparta de Pedro. Daqui a pouco Pedro cai em si e diz: verdadeiramente foi o anjo do Senhor que me tirou daquela situação. No outro dia, passado a Páscoa, Herodes vai se levantar. Chegou a hora. Traga-me Pedro aqui, porque a mesma espada que cortou a cabeça de Tiago também vai cortar a dele também. Só que o que Herodes não sabia é que nosso Deus trabalha na frente. Quando ele pensou em fazer, Deus já tinha feito. E alguém traz a notícia dizendo: olha aqui, rei, alguma coisa aconteceu, Pedro escapou. Herodes está perguntando: quanto que era a guarda? Era 16 homens. Como assim escapou? Nós nem sabemos te dizer. A verdade é que Pedro escapou. Foi Deus, minha santa, que diante do impossível, ele fez o possível e permitiu com que naquele laço você não entrasse, naquele laço você não caísse, naquele laço você não cedesse, aí você escapou. É que nem o salmista diz. O salmista, escrevendo o salmo, ele escreve dizendo assim: que Deus nos livrou do laço do passarinheiro, e Deus não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. Todavia o laço se quebrou e nós escapamos. Irmãos, aleluia! Você pode fazer melhor. Eu vou te dar alguns momentos para você celebrar esse Deus. Você não viu, mas Deus te guardou ao longo do dia. Você não percebeu, mas as mãos do Senhor esteve com você. Você não sentiu, mas o anjo do Senhor acampou ao teu redor e não permitiu que o inimigo te tocasse. Deus não permitiu que o inimigo te atingisse. Deus não permitiu que você fosse ferida, para você vir aqui e se alimentar dessa palavra e continuar orando. Depois de Pedro ter escapado por um livramento divino, vai dizer a Bíblia no verso de número 12, que Pedro agora vai na casa, ou melhor, Pedro vai na igreja. Porque a igreja está orando na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Pedro vai para a igreja, porque é assim: depois que Deus toca, depois que Deus liberta a pessoa, depois que Deus coloca a pessoa de pé, depois que Deus faz a pessoa caminhar, depois que Deus quebra os laços, quebra as cadeias, quebra os grilhões, depois que Deus abre as portas, não pode ir embora não, tem que vir para a igreja dar testemunho do que Deus fez. Tem que vir para a igreja dar testemunho das grandezas de Deus. Pedro vai bater na porta. E quando Pedro bate na porta, uma menina chamada por Rod percebe que é a voz de Pedro e ela está dizendo assim: parece que é Pedro que está batendo na porta. E a igreja está continuando, a igreja está contínua. A igreja está totalmente entregue à oração. E alguém está dizendo: não, quem sabe é o anjo de Pedro. E Pedro está batendo dizendo: não, sou eu. Aí a igreja abre a porta. Quando a igreja vê que é Pedro, vai dizer as Escrituras que todos começaram a se alegrar, porque diante daquele livramento ninguém teve dúvida que Deus ouviu a oração da igreja, que clamou pelo livramento daquele servo. Não vai embora não, tem que vir aqui testemunhar, porque testemunha edifica a fé dos demais. Porque na hora que a igreja viu Pedro, na hora que a igreja viu ele, a igreja ficou tão alegre que Pedro diz assim: olha, vai e avisa aos irmãos o que me aconteceu. Diga a Tiago, diga a João, diga a todos os que aconteceu, para que isso lhes anime, porque de fato foi Deus que me tirou daquela situação. Irmãos, nós não podemos ser ingratos, nós temos que ser gratos. Porque quanto mais nós agradecemos, quanto mais nós somos gratos, mais Deus nos dá da tua graça, mais Deus nos dá do seu poder, mais Deus nos dá da sua força, mais Deus nos dá da sua unção. Nós temos que vir para a igreja contar o testemunho. É através da oração. Herodes, eu gosto de um salmo
O salmista no Salmo 122 diz assim: se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, oh meu Deus, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não for ao Senhor, quando os inimigos se levantaram, os vossos inimigos já teriam lhes consumido vivos, mas todavia era Deus Israel. Foi sempre Deus e nunca deixará de ser Deus. É Deus no começo, é Deus no meio e é Deus no fim. Porque com Deus é assim, Ele começa, Ele aperfeiçoa e Ele também é aquele que executa e consuma todas as coisas. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. A espada de Herodes tinha nos atingido, a espada de Herodes tinha nos ferido, a espada de Herodes tinha ceifado a nossa vida, mas Deus enviou um livramento do céu, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos, nascido numa manjedoura, quebrou o laço de Herodes, cessou a fúria de Herodes, e olha nós aqui testemunhando das grandezas, da glória, da maravilha, dos livramentos que ele nos deu. Irmãos, aleluia! Não despreze esse altar, não. Não despreze esse altar, não. É lá que você vai ganhar as maiores vitórias da sua vida. É na oração. Eu quero terminar te dizendo que a igreja orava pela proteção e livramento de Pedro, mas a igreja era contínua. A igreja permanecia. Permaneça, seja contínua, insista. Jesus diz: aquele que pede, recebe, o que bate, abre-se. Insista, insista. Oh meu Deus, que Deus tem livramento para a tua casa, Deus tem livramento para a vida dos teus filhos, Deus tem portas abertas para a tua vida, Deus tem porta aberta para a vida dos aqueles que você ama. Continua, insista.